com os relacionados, né? Saiu hoje, eu acho que no final da... saiu hoje. Os relacionados já gerou uma polêmica, que já botaram o Rodrigo Caio na capa. O nego também reclama de tudo, né? Mas vamos lá, os relacionados para o jogo contra o Botafogo. Na tela. Deixa eu só aumentar aqui, que senão não enxergo. Andrés Pereira, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Davi Luiz, De Arrascaeta, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, mais conhecido como Gabigol, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro. A minha vida é do mestre. Léo Pereira, Marinho, Matheus Cunha, Pablo. O teu amor me levou. O teu amor bombardeou. Rodrigo Caio, Rodinei, Thiago Maia, Vitor Hugo e o Ilharão são esses relacionados. E 2 ausências, né? Na verdade, algumas presenças boas, né? Já de antemão aqui, que é a volta do Pablo e a volta do Rodrigo Caio, né? Pablo, Rodrigo Caio, tem mais um, é o Léo Pereira? Não, é o Léo Pereira. São esses três zagueiros voltando. Marinho está de volta também? Oi? Marinho está de volta também, do problema na costela. Marinho, boa. Eram 4 nomes, isso mesmo. E também, mas fica pela ausência de Santos e de Pedro. E aí o Flamengo já disse que o Pedro sentiu dores, está com dores. Não foi constatado nenhuma lesão, mas Pedro está com dores e será poupado. Já o Santos, a informação do Flamengo é: o atleta Santos sentiu dores no quadríceps da coxa esquerda. Exame constatou lesão. Iniciou tratamento. Então, Santos é mais um para entrar na turma dos lesionados do Flamengo, que vão iniciar talvez esse trabalho de medicina, de formação, de estágio dentro dessa grande profissão que é médico. Rafa, situação preocupante. Deixa eu só tirar da tela aqui. Tirei. Só tirar. E aí, Rafa? Primeiro vamos falar um pouquinho dessas relacionadas aí, e na volta desses 4 jogadores, como é que você acredita que o Flamengo vai jogar contra o Botafogo? Já depois a gente fala de Santos e Pedro. Bom, o Flamengo eu acho que vai conseguir ir a campo com um time... Eu tenho uma dúvida começando pela zaga, que é a questão do Pablo. A forma que o Pablo saiu do último jogo foi um pouco preocupante. Eu até comentei isso ontem. Eu duvido quem não ficou assustado com aquilo. 10 minutos de jogo, 12 minutos de jogo, sei lá, no jogo contra o Tadieres, ele cai sentindo músculo. Eu tive quase certeza ali que ele estava lesionado. Aí depois veio até essa boa notícia, que foi a notícia que ele teve um desgaste muscular, né? Ele sentiu um desconforto e estava pronto para o jogo. É um jogo importante, o Flamengo precisa de ponto, mas aí eu não sei se a gente vai ir mais pelo lado da precaução, que seria poupar o Pablo, né, desse jogo, para evitar um mal maior, que é ele fora de outros jogos, né, de um número maior de jogos, ou se a gente vai colocar para jogar. No meio, eu não tenho muita dúvida, até pelo que aconteceu no jogo contra o Tadieres, acho que vai acabar indo Arão e Gomes. Acho que o Arão volta finalmente para tentar conseguir jogar uma partida inteira no meio de campo. Jogou poucos minutos no último jogo, mas acho que ele vem para jogar como meio de campo. Não sei se foi uma questão específica do jogo, mas o fato do Thiago Maia não ter entrado quando o Pablo se machucou contra o Tadieres e ter entrado o Andrés Pereira, acho que foi algo surpreendente. Não sei se era alguma coisa que o Paulo Souza enxergava naquele jogo específico que favoreceria as características do Andrés Pereira, apesar de que ele não está conseguindo nem desempenhar as características dele mesmo. Mas eu não sei se o Thiago Maia caiu um pouquinho na fila. A gente vai poder ter até uma resposta amanhã. Mas eu imagino que comece com o Arão e com o João Gomes. Os 2 meias, Arrascaeta e Everton Ribeiro, acho que aí não tem erro, ainda que alguns desses jogadores tenham sentido um pequeno desgaste. Bruno Henrique e Gabigol. Não sei se eu consigo ver ninguém. Eu já falei do Isla. Eu acho que vai acabar jogando o Isla. Infelizmente, como um inscrito nosso falou aqui um dia desse, o Isla, quanto mais sequência, mais ele joga pior. Isso é um problema, porque ele entrou bem contra o São Paulo.
Até falei isso com o Bigode, fiquei revoltado com o Bigode aqui na live quando ele pediu para o Isla entrar contra o São Paulo. O Isla entrou e fez uma partidaça e desamarrou um jogo que estava difícil para o Flamengo. Fez um golaço de canhota e tal. Depois jogou bem contra o Palmeiras e depois foi ladeira abaixo também. Tem sido novamente um desprazer ver o Isla. Falha defensivamente, é omisso no ataque, mas eu acho que é quem vai acabar indo para o jogo. Eu não imagino nenhuma surpresa a não ser aquela questão de minutagem, aquela questão de rodízio que eventualmente o Flamengo tem que fazer. Mas não vejo nada muito diferente do que vem sendo feito, até porque não tem ninguém pedindo passagem. Não sei, você imagina alguma coisa diferente? Eu estou vendo muita gente falando do Lázaro. Você consegue imaginar o Lázaro encaixado nesse time amanhã? Não sei se no lugar do Ribeiro, se no lugar do Bruno Henrique. Não, porque Paulo Souza está pressionado e Paulo Souza, infelizmente, cedeu ao elenco, minha opinião, tá? A gente vai ver a escalação que a gente sempre vê e foda-se se o Everton Ribeiro tá jogando mal, foda-se se o Bruno Henrique não tá conseguindo correr. É isso, o time é esse. A gente vai descobrir. A única dúvida que a gente vem tendo é quem é o companheiro do João Gomes, mas a princípio vai ser o Arão. Deixa eu só marcar aqui o Manuel Cruel. Obrigado pelo superchat, tá, Manuel? E quem é a zaga, que ainda a gente não teve todos os jogadores à disposição. O time deve ir com o Hugo, a linha defensiva, o Pablo deve voltar ao lado do Davi Luiz e Felipe Luiz, Isla e Bruno Henrique nas alas, no meio de campo, Arão, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Esse vai ser o time. Esse vai ser o time, entendeu? Eu também não sei nem se isso é uma crítica não, tá? Ele tá tentando. Eu pedia para de repente dar uma sequência para esse time titular, só que eu acho que tem jogadores pedindo passagem. Um Lázaro na ponta, para mim, é mais efetivo do que o Bruno Henrique. Entendeu? Eu ainda acho que ao mesmo tempo em que o Paulo Souza teve uma coragem imensa de bater de frente com o Diego Alves e torná-lo terceira opção por problemas físicos, eu acho que ele é frouxo com outros jogadores. Eu acho que ele está tentando, de qualquer forma, não barrar o quarteto de 2019. E ele está fazendo uma força incrível. Entendeu? Eu acho que tem hoje jogadores para deixar esses jogadores no banco. E ele está fazendo uma força incrível. Né? É um Bruno Henrique. O Bruno Henrique não conseguiu ganhar na corrida. Eu achei isso absurdo. O zagueiro, acho que número 2 do Tadjeres, ele tem um corpo do Luizão. Lembra do Luizão, jogou no Corinthians? Que era um falso gordo? Ele tinha esse corpo. O Bruno Henrique conseguiu perder na corrida para esse cara. O Everton Ribeiro fez 2 bons jogos e voltou de novo a não jogar porra nenhuma. Então, mano, eu acho que ele vai continuar a mesma coisa, ainda mais pressionado por tudo isso que está envolvendo o Jorge Jesus. A gente vai falar também sobre isso. O time vai ser esse. Por um lado, eu acho que é bom pela sequência, mas por outro lado, eu acho que ele tá com medo. Eu acho que ele tá com medo do elenco, sim. Eu acho que, na minha opinião, tá? Eu acho que ele tá meio que com medo do elenco. Agora, só sobre os jogadores que estão relacionados, eu sempre falo isso. Se tá relacionado, tem que jogar. Tá apto a jogar. Eu sei que desses relacionados vai ter cortes. Isso aí eu respeito. Mas a partir do momento em que eu ver um Rodrigo Caio no banco de reservas do Flamengo, se ele não foi cortado, ele tem que estar apto a jogar. Ele não vai ser titular. Beleza, sem problema nenhum. Não sem problema nenhum. Mas vamos pensar um cenário seguinte. Felipe Luiz sente, entra o Léo Pereira. E daqui a pouco sente o Davi Luiz. O Rodrigo Caio não vai entrar? Vai ter que improvisar o Rodinei? Vai ter que fazer não sei o quê? Eu não sei. É isso que me deixa um pouco puto. Você vai ter um Ayrton, desses relacionados aí, você tem um Ayrton Lucas que não entrou no último jogo porque, não. Porque ele ainda tá sentindo. O Rodrigo Caio deve ser a mesma merda. A gente não sabe como é que tá Léo Pereira, a gente não sabe como é que tá Marinho, a gente não sabe como é que tá o Pablo deve jogar. Tô chutando aqui que o Pablo deve jogar. Então, assim, se tá no banco, tem que jogar. Isso vale também para menino da base, tá? Se você bota um jogador lesionado que não tem chance nenhuma de jogar, você tá tomando a vaga de um menino da base. O menino da base, você só tá esperando a oportunidade dele. Agora, só sobre as voltas de jogadores, o Pablo, legal. Agora falando um pouquinho do DM, eu fiquei um pouco impressionado com a cura do Marinho. Fratura de costela, né? O Marinho sofreu uma fratura na costela. Quem já viu
Creed. Creed quebrou a costela, fratura na costela, Creed. Eu estava vendo aqui, uma fratura na costela, a pessoa volta com de 1 a 2 semanas para curar uma fratura na costela. Uma semana não, mês. De 1 a 2 meses para curar uma fratura na costela. A notícia do Marinho é o seguinte, a notícia do Marinho, olha só que coisinha linda. Notícia do Marinho, será que eu perdi? Não, tá aqui, ó. Notícia do Marinho. Marinho, notícia de 3/5, ou seja, 4 dias atrás. Marinho sofre fratura na costela e vira desfalque por tempo indeterminado. Nesta terça, Parará, Pão Doce, Parará, pum, 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 e papapá, ganhou novo desfalque. Marinho. O atacante do Mengão sofreu uma fratura na costela no jogo contra o Altos do Piauí e é baixa do rubro-negro por tempo indeterminado. No Twitter, Parará, Pão Doce, no último jogo, o atleta Marinho sofreu um trauma e fraturou uma costela, tá? Agora o rubro-negro terá que contar com mais um desfalque para a sequência do Campeonato Parará Pão Doce. Dessa forma, o Marinho se junta a uma lista, Parará, Parará, pum, 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 eita, Léo, pá, tal. E é isso, Marinho. Fechou. Mano, uma fratura na costela. O Marinho tá apto a jogar em 4 dias. Fratura na costela. Altos do Piauí, o jogo foi no final de semana passado, né? Foi no domingo, eu acho. Não vamos esquecer o tempo que anunciou. Foi 1º de maio. Uma semana depois, o Marinho... Menos de uma semana. 6 dias. Em 6 dias, o Marinho está apto a jogar. Sabe o que isso me parece? Marcos Braz tem que falar sobre o departamento médico. Alguém vai perguntar alguma coisa sobre o departamento médico. Ou vai perguntar para alguém. E alguém sabe o que alguém vai falar? Vocês falam muito, mas o Marinho estava com fratura na costela e a gente conseguiu recuperar. Isso não cheira bem. Não é uma acusação, porque eu não sou médico, tá? Mas isso não me cheira bem. O departamento médico vem sofrendo muitos ataques, e com razão, e de repente aparece um cara com uma fratura na costela que é curado em 1 semana. 1 semana. 1 semana. Isso me cheira mal. Isso me cheira como algo que vai colocar para contrabalancear algumas críticas que serão feitas ao departamento médico. O departamento médico, esse ano, está escancarando sua incompetência de tal forma que não vai ter como fugir. Não vai ter como fugir. Uma hora o Braz vai ter que fazer uma coletiva e com Tanuri, olho arregalado do lado. E aí parece que vão usar isso como uma desculpa. Peraí, mas o Marinho, vocês falam, mas o Marinho com uma fratura a gente recuperou em 1 semana. Impossível para a medicina. Vamos lá. Quanto tempo? Ó, fratura na costela. Fratura na costela. Quanto tempo? Aí vem aqui. Porque eu botei aqui, ó. A maior parte das fraturas na costela são curadas dentro de 1 a 2 meses. E durante esse período é muito importante o controle da dor para que se possa respirar profundamente, Parará, Pão Doce. E aí outra matéria, de 4 a 6 semanas, ou seja, de 1 a 1 mês e meio. Drauzio Varela, olha o Drauzio Varela. Vamos pegar o Drauzio Varela. Pô, Drauzio Varela, não tem como a gente contestar o Drauzio Varela, né? Tirando aquela vez ali que ele abraçou a mulher lá. Mas enfim, Drauzio Varela. Deixa eu ver aqui. 200 ossos, é muito difícil a recuperação, passa por um processo, fatores de risco e tal. Sintomas, depois eu pesquiso direto. Diagnóstico, tratamento, tratamento. Tratamento, parará, e não fala do tempo aqui. Perguntas frequentes, tá. Enfim, depois eu vou ler, que senão eu fico aqui muito focado. Então, para mim, parece que essa parada também não caiu muito bem. Mas a gente vai falar sobre o DM, a gente vai mostrar aqui. O Rafael vai ler aí a questão da Yane, que ele levantou, até então não estava nem na pauta. E se for uma fissura? Ele falou fratura. Luiz, a gente tem que focar nas palavras. Não foi falado fissura, foi falado fratura. Foi falado fratura. Não foi falado fissura, foi falado fratura, tá bom? Então vamos focar nas palavras. Então o diagnóstico está errado. Então quem está errado não sou eu, é quem passou isso, tá? Agora, só sobre o time, para mim vai ser esse mesmo time.
E é isso.